Olá, que bom ter sua presença aqui no programa Vida e Saúde e nesse momento no Claramente. Agradeço por sua audiência e sejam muito bem-vindos. Eu li um interessante artigo com o título Xícara de Café Não Tão Perfeita, escrito pela médica doutora Elizabeth Ostring, de Auckland, na Nova Zelândia, e publicado em 23 de fevereiro de 2015. Você pode ler o original nesse link que aparece aí na sua tela. Vamos dar uma olhada nas informações que a doutora Elizabeth expôs nesse bom artigo que fala sobre a cafeína. Afinal, ela é boa para a nossa saúde ou não? Os adventistas do sétimo dia têm muita informação sobre saúde e, em seu trabalho educacional no mundo todo, eles defendem a alimentação vegetariana, a abstinência de bebidas alcoólicas, de fumo e outras drogas, recomendam a prática de atividades físicas, o uso de água pura em abundância, a exposição adequada à luz solar, usar com equilíbrio mesmo os alimentos saudáveis, ter uma boa respiração de ar puro, repouso apropriado, o convívio mais possível na natureza e confiança no poder de Deus. Num artigo publicado anos atrás na revista Geográfica Nacional, com matéria de capa, ou seja, o artigo mais importante daquela edição, foi mostrado que existem 3 povos com maior longevidade. Os que vivem mais tempo são pessoas de Okinawa, no Japão, os sicilianos na Itália e os adventistas do sétimo dia na Califórnia. Uma das recomendações de saúde dos adventistas do sétimo dia é evitar o consumo de cafeína, seja em refrigerantes, como em chás, como chá mate, chá preto, chá verde, ou na forma mesmo de café. Não quer dizer que exista uma proibição do uso de cafeína, mas uma recomendação. Existem adventistas que fazem uso de cafeína, mas a recomendação do Departamento de Saúde dessa igreja é que se evite essa substância. A doutora Elizabeth comenta que por 100 anos os adventistas do sétimo dia se destacaram por apresentarem o que chamavam de esquisitices sociais, por exemplo, por não fumarem. Mas, aceitando as orientações inspiradas da cofundadora da Igreja Adventista, a senhora Ellen White, os adventistas têm sido poupados de problemas de saúde agora conhecidos e causados pelo tabaco. De décadas para cá, a ciência tem provado os malefícios do consumo de tabaco. Nós estávamos certos, não era esquisitice. E a ciência também reconhece que estamos corretos ao recomendar os benefícios de um estilo de vida sem álcool e sem carne. Mas existe uma área da saúde em que a sociedade vai na direção contrária da que os adventistas ensinam, que é sobre o consumo de café. Segundo a doutora Elizabeth, hoje, em algumas sociedades, 4 em cada 5 adultos bebem café. O uso de cafeína geralmente não é visto como uma preocupação de saúde pela sociedade. Pelo contrário, é comemorado. Entretanto, há mais de 100 anos, os adventistas foram aconselhados por Ellen White a evitar cafeína. Ela declarou e escreveu em artigos e livros seus, ainda no século XIX, que após o efeito estimulante imediato que o café produz, surge uma sensação de apatia. Com o uso contínuo da cafeína, que foi por ela classificada como abusador do sistema nervoso, a pessoa experimentará dor de cabeça, insônia, palpitação do coração, indigestão, tremores e outros males. As bebidas cafeinadas, segundo Ellen White, desgastam as forças da vida, por isso ela recomendava evitá-las. Mas o conselho dela estava correto ou não? Ou ela entendeu mal alguma coisa? Para responder essa pergunta, o lugar para começar é no início. O café foi desenvolvido na Etiópia no século IX. Era originalmente conhecido como vinho do feijão, porque era usado para contornar a proibição muçulmana contra o álcool. Tornou-se uma parte essencial do comportamento religioso associados ao ramo sufi místico do Islã. As igrejas cristãs originalmente proibiram, mas no ano 1600 o Papa abençoou o uso da cafeína.
Mesmo que a cafeína esteja sendo adotada como o combustível necessário para sustentar nossa cultura 24 horas por dia, 7 dias por semana, as evidências científicas, embora às vezes contraditórias, continuam a levantar questões e preocupações, e não parece bom para o café. Kenneth Kendler, diretor do Instituto Virgínia para Genética Psiquiátrica e Comportamental, estudou 3.600 gêmeos. Devido ao uso generalizado da cafeína, é extremamente difícil obter controles adequados, isto é, encontrar pessoas suficientes que não usem cafeína para formar a população de pessoas em situação semelhante necessária para comparar com aquelas que usam no trabalho científico. Assim, o estudo desse cientista só pôde mostrar o que uma redução no uso do café revelou. Ele descobriu que mais de 5 xícaras de café por dia dobrava os riscos de transtorno de personalidade antissocial, ataque de pânico, ansiedade, depressão e o uso da cannabis, cocaína e álcool. Ele disse que o café é uma substância que influencia a maneira como você pensa. 5 xícaras de café por dia pode ser muito. No entanto, existem 2 coisas para lembrar. Primeiro, a cafeína em uma xícara de café é geralmente medida por uma xícara de café tradicionalmente fabricado regularmente. Mas a quantidade de cafeína em uma xícara de café varia drasticamente. Um estudo nos Estados Unidos, por exemplo, descobriu que o café de uma rede de cafeteria tinha aproximadamente o dobro do teor de cafeína de algumas outras marcas disponíveis. Além disso, os tamanhos das xícaras de café se expandiram muito. Um grande café dessa rede de cafeteria contém cerca de 3,3 vezes o volume de uma xícara de tamanho padrão. Ou seja, apenas uma xícara dessa cafeteria pode ter o teor de cafeína 6,6 xícaras padrão. A cafeína aumenta a pressão arterial, o colesterol no sangue e, tragicamente, a taxa de bebês que nascem mortos. Também está associado a um aumento nos ataques cardíacos em pessoas com uma variante genética específica e, como é bem conhecido, aumenta os distúrbios do sono. Alguém pode perguntar, mas e os benefícios do desempenho, não vale a pena? A Biblioteca Cochrane, a principal coleção mundial de informações médicas baseadas em evidências, conclui que não existe evidência de que a cafeína melhore o desempenho físico ou mental. O benefício mais comum apontado para o café é que ele é rico em antioxidantes. Mas qual é a alternativa? Os antioxidantes são prevalentes em frutas, vegetais, legumes e nozes, nenhum com preocupações significativas para a saúde que acompanham o café. Da mesma forma, muitos dos outros benefícios para a saúde relatados podem ser obtidos usando alimentos saudáveis. Além disso, na maioria dos casos, os benefícios relatados para o café não superam os impactos negativos substanciais. Além disso, a cafeína é viciante. Finalmente, muitos dos benefícios para a saúde chamados do café, relatados na mídia, são baseados em pequenos estudos que ainda precisam ser comprovados com populações maiores. Então, o que a gente pode concluir? A cafeína é cada vez mais reconhecida pela comunidade científica como apresentando problemas significativos de saúde. As bebidas cafeinadas não melhoram a qualidade de vida, elas apenas aumentam os custos financeiros e de saúde. Melhor e mais saudável é viver sem cafeína. Pense nisso e você tem alternativas. Troca o café por um café de cevada, que é gostoso e até calmante. Bom, espero você aqui no próximo Claramente. Até lá.